Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez, eu e vocês, né? Nessa live de quinta, na qual a Cláudia não pôde participar por um motivo chato, porém nada grave. Meu sobrinho Lucas eh, pediu para que ligassem da escola porque ele tinha se sentido mal, uma dor no joelho, uma dor pelo jeito forte, né? Que ele não conseguia apoiar. Então ela e o meu cunhado Ricardo tiveram que sair e hoje eu até estou aqui na casa deles e seria interessante porque hoje ia ser, desde o começo da pandemia, a primeira vez que faríamos, seguindo todos os protocolos, essa live juntos no mesmo ambiente, né? De todo modo, não quis deixá-los sozinhos, né, e desamparados sem este evento. A Cláudia está nesse momento no pronto-socorro, aguardando que o meu sobrinho seja atendido, e de lá ela vai participar por escrito. Né? Eu preparei algumas coisas aqui que eu tinha que debater com ela em termos de roteiro, se o Lé viria antes do Lé, se o CRE viria antes do CRE, e acabei não fazendo. Mas, de qualquer jeito, eu pretendi que dar continuidade ao assunto da semana passada. Está havendo uma discussão sobre o artigo 142. Na verdade, uma discussão não. Está havendo uma discussão sobre quais são as reais intenções do Bolsonaro. Se ele pretende realmente dar golpe ou se ele está sendo apenas um cão que ladra. Né? Como a gente tem que se preocupar de qualquer jeito, e eu na condição de advogado, minha irmã também, então a gente vinha discutindo, né, debatendo aí há muito tempo já esses arroubos do Bolsonaro. E até que agora a coisa está afunilando, tem o tal do dia 7 de setembro, onde ele pretende fazer um movimento que ele está intitulando a Segunda Independência do Brasil e tudo mais. E a semana passada eu e a Cláudia preparamos um roteiro, né, no PowerPoint tosco, mas enfim, com conteúdo, e que a gente seguiu, e foi uma bela exposição aí, modéstia à parte minha e dela. E ocorre que nessa semana, não sei se ontem ou anteontem, o Vila, Marco Antônio Vila, ele publicou no espaço dele lá uma entrevista com o ex-ministro Aires Brito, né, do STF. E falaram praticamente do assunto que nós tratamos, né? E embora também não muito abrangente, né, ele trouxe elementos novos para o debate que eu, né, que aliás ele, né, na condição dele, teve ali mais, até mais né, tarimba que eu para tratar, né, e que nós, aliás, para tratar, mas eu não me fiz de rogado. Eu falei, opa, faremos então uma segunda parte, né, daquela discussão, já que é tão necessária. E então eu resolvi dar continuidade, como eu falei, e fiz um novo material. Bom, o que acontece? Eu quero deixar um trecho da entrevista aqui, fazendo todas as citações, né? Então está no canal do professor Marco Antônio Villa, né, aqui no YouTube, nessa entrevista com o ex-ministro do STF, Aires Brito, né, também já foi presidente. E eu quero deixar um trecho dessa entrevista e depois nós vamos seguir com um roteirozinho que eu também fiz, certo? Pois bem, gente, Tiago, boa noite, Cláudia, vai dar tudo certo aí com o Lucas, né? Vamos firmes aí. Muito bom. Deixa eu colocar aqui para vocês esse trecho da entrevista com o professor Aires Brito. Se nós fizermos um grande pacto nacional de cumprimento irrestrito da Constituição, de efetividade da Constituição, se nós quiséssemos fazer uma espécie de contrato social russoniano de Jean-Jacques Rousseau, para fazer da Constituição mesa redonda, em torno da Constituição, a gente buscar saídas
para essa crise atual tão multitudinária, não é? Política, econômica, sanitária e por aí vai, nós estaríamos na melhor companhia, na companhia dela, a Constituição. Olha, quando a Constituição fala das Forças Armadas, é no título número 5, cujo nome é didático, é profilático, é pedagógico. Como é o nome desse título em que as Forças Armadas estão embutidas? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Ou seja, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Coerentemente com o artigo 1º, cabeça da Constituição, que fez da democracia o princípio dos princípios dela, a Constituição. O princípio continente, de que tudo mais é conteúdo, inclusive a livre iniciativa, as Forças Armadas, a própria República, a Federação, o meio ambiente, tudo é conteúdo da democracia. Quando você vai para o preâmbulo, segunda vez que eu falo do preâmbulo da Constituição, está dito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para, vem o que interessa, instituir um Estado democrático. A menina dos olhos da Constituição é a democracia. Nós devemos rezar pela Bíblia da Constituição. Numa linguagem menos religiosa, devemos rezar pela cartilha da Constituição. E lá na Constituição está dito que ela, implicitamente, só se dispôs a armar, por definição, um organismo estatal permanente para a defesa da democracia. Daí o título número 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Como é que nós devemos ler o artigo 142? Vamos lá. Sob o farol, as lentes da democracia, princípio dos princípios. Então, o que é que cabe, que compete às Forças Armadas? Defesa da pátria. Entenda-se. Defesa democrática da pátria. Não é qualquer defesa. Não é arbitrária. Não é autoritária. Segundo, compete às Forças Armadas garantir os poderes constitucionais. Garantir democraticamente os poderes constitucionais. E quando você vai para os poderes constitucionais, artigo 2º, há uma ordem lógica e cronológica. Qual é o primeiro poder? Legislativo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Artigo 5º da Constituição, número 2. Segundo, qual é o segundo poder da República? Da União. No caso do artigo 2º. O Executivo. Ele se chama Executivo porque executa as leis, porque baixa decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, porque gravita em torno das leis, toma iniciativa de leis, expede medidas provisórias com força de lei, ele veta projetos de lei, ele sanciona projetos de lei, é um gravitar na órbita da lei. Aí vem o judiciário. Por que há de haver um terceiro poder para dizer exterior aos outros dois e funcionalmente posterior aos outros dois, para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição e o executivo executou de acordo com as leis imediatamente e com a Constituição imediatamente? Esse terceiro poder, que fala por último, poder extremo, que manifesta a vontade decisória, derradeira, extrema do Estado, porque o faz tão desarmadamente, é o único poder da República desarmado, quanto fundamentadamente, do ponto de vista técnico, científico. Esse terceiro poder é o judiciário. Falou, está falado, desde que fundamente as suas decisões. Isso é signo de civilização avançada. Todo país desenvolvido diz isso. São 3 os poderes do Estado: o legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário fala por último para que as controvérsias não se percam no infinito, não resvalem para o interminável. Isso instabiliza a vida do país. É preciso previsibilidade nas coisas. Então o judiciário é o que fala por último. Agora, Vila, ele fala por último primeiro porque é desarmado. Os outros dois têm polícia, o legislativo tem polícia própria, diz a Constituição, e o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, ele comanda superiormente as Forças Armadas.
Esse poder desarmado é armado de outra autoridade, outro tipo de autoridade. E é cercado de garantias, de cautelas, de salvaguardas que não são impostas aos outros dois poderes, para que ele não erre, acerte ao máximo, erre o mínimo. Por exemplo, ele age provocadamente, né? De ordinário é assim, como padrão, pelo Ministério Público, pelos advogados públicos e privados, pela Defensoria Pública, não é? Ele é provocado, debaixo de um devido processo legal, sob um sistema recursal generosíssimo. Generosíssimo. Tem que fundamentar todas as suas decisões sob pena de nulidade. Proferir também todas as suas decisões publicamente. As sessões de julgamento são públicas. Então ele é cercado de todas as garantias para não errar. Ou para errar o mínimo e acertar o máximo. Mas é ele que fala por último. Não há país desenvolvido, civilizado, democraticamente consolidado, que não seja assim. Então é preciso respeitar, mais uma vez, a Constituição. Finalmente, a última função das Forças Armadas. Por iniciativa de qualquer dos três poderes, não é só do Executivo não, viu? Por iniciativa de qualquer dos três poderes, garantir a lei e a ordem. Que lei? A lei democraticamente elaborada a partir da Constituição, que é a lei maior, e que estabelece essa ordem cronológica. E que ordem? Ordem democrática, ordem constitucional. É por isso que o artigo 5º, 44, Vila, diz assim, você tem uma memória fantástica, a sua memória. A gente diz uma coisa para você na próxima conversa com a gente, mas o senhor disse isso. O artigo 5º, 44 diz assim, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o quê? A ordem constitucional e o Estado democrático. Olha, é para isso que servem as Forças Armadas, para, no limite, sair em defesa, provocadamente por um dos poderes, sair, não ex officio, não por impulso próprio, sair em defesa da ordem democrática e da ordem constitucional. Aliás, democracia, e na Constituição, você já comentou outro dia comigo apropriadamente isso, Constituição e democracia formam um todo inseparável, indivisível. Bom, gente, eu vou pegar mais um trechinho final ainda da conversa deles, mas eu aqui já posso passar para os meus apontamentos. Está aqui o título do nosso encontro de hoje, As Anticonstitucionalidades do Governo Bolsonarista, parte 2. Hoje com a minha participação apenas, não é? Pena aí, mas a Cláudia está aí por aí, né? No chat. Bom, o que a conversa fala aí é assim, que as Forças Armadas, elas são foram instituídas pela Constituição para o Estado, ou melhor, para a defesa do Estado. Que Estado? O Estado democrático, das instituições o quê? Democráticas, né? No artigo 1º da Constituição existe a instituição do termo, né, da democracia, né? No preâmbulo também se fala, né, na criação do Estado democrático de direito, não é? E então, Forças Armadas, certo? Então, seriam as armas que o Estado tem, não é? A Constituição, ela só arma o Estado para a defesa da democracia em si. Senão, não teria necessidade de ter armas, né? Então, o artigo 142, né, como eu acabei de falar, é a defesa democrática da pátria para a garantia democrática da pátria, dos poderes constitucionais, podendo ser invocada por qualquer um desses poderes constitucionais, ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui. Já falamos a semana passada, lógico, só por assim de maneira didática,
o Poder Legislativo cria leis. Então ele seria o primeiro nessa escala não sei de importância não, mas de didática, né? Quem cria é o Poder Legislativo. Quem executa a lei, né, as leis, e instrumentaliza o seu exercício, né, é o Executivo. Então o Executivo executa. Aí precisava ser criado, né, um terceiro poder, né, que ele, né, posteriormente à existência, né, vamos dizer assim, no campo lógico, né, ele solucionasse conflitos que viessem a existir do embate entre os outros dois poderes, né? Então, quer dizer, o legislativo precisa saber se ele criou bem essas leis, e o executivo se ele executou bem essas leis. E o interessante que o ministro Aires Brito fala aqui, que o Poder Judiciário ele é o único que é desarmado em termos de arma mesmo, né, literalmente falando. Por quê? Porque o Poder Legislativo tem a sua polícia legislativa e o Executivo nós sabemos, né, tem as Forças Armadas e tal, e os estaduais têm ainda a polícia militar, não é? Agora, desarmado de armas, mas não sem armas, porque ele tem uma grande arma, que é ser a última palavra. O que ele disse, está dito, está falado. Naturalmente, nunca sem antes uma decisão fundamentada, que é o que está lá no artigo 93, inciso 11, se não me engano, que todas as decisões do Poder Judiciário têm que ser fundamentadas, não é? Sob pena de nulidade. Além dessa salvaguarda, né, ainda tem assim, só quando provocado, né? Existe o contraditório e a ampla defesa, quer dizer, faz parte dessa ampla defesa aquele grande, generosíssimo, como disse o ministro Aires Brito, generosíssimo sistema de recursos, né? Para que o judiciário erre o mínimo e acerte o máximo. Mas, dentro da estrutura criada pela Constituição, pelo Estado democrático, criando o seu novo regramento lá em 5 de outubro de 1988, não é? O Poder Judiciário daria e seria respeitado nas suas últimas palavras sobre as contendas, sobre as lides, não é? Na falta de arma, porque, né, vamos lá, né? Eu entendo bem como é que funciona isso, né? Acho que todos nós entendemos, né? Bom, ainda sobre o artigo 142, o que também foi comentado pelo professor, e essa foi uma das assim, questões que mais me chamou a atenção quando assisti essa entrevista e que me fez querer fazer uma nova live sobre o mesmo assunto. Porque o inciso 44 do artigo 5º das garantias constitucionais, ele estatui, né, ele determina que constitui crime inafiançável, imprescritível, para quem não é do meio jurídico, inafiançável é que não cabe fiança, e imprescritível é que não prescreve, ou seja, que não caduca, né? Mesmo que seja cometido lá atrás e só se descubra hoje, né? Não caduca. A ação de grupos armados, civis ou militares, portanto, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, o que o Bolsonaro fala e essa narrativa que ele criou em cima do uso do artigo 142 e esses ministros militares aí que o cercam, ela é vazia na medida em que um grupo armado militar que concorra contra as instituições
do Estado Democrático de Direito e contra a ordem constitucional, será constituído crime. Crime. E aonde está esse crime? Está na Constituição. Tá certo? Então não é em qualquer lugar, né? É na Constituição, gente. Não é? A outra questão muito importante. Agora eu vou lhe fazer, você é historiador, além de tudo mais, além de filósofo. Tá melhor o áudio? O presidente da República tem se apresentado. Olha, eu não quero, não vim aqui fazer, e nem vou, em nenhuma oportunidade, fazer antiproselitismo bolsonarista. Não me move esse tipo de propósito, sabe, Vila? Eu gosto de analisar a Constituição, seja quem for o presidente da República. Mas o presidente da República, e não é só ele que faz isso, porém ele tem feito isso com insistência. Ele se apresenta como chefe da nação. Não existe chefe da nação. Não existe esse cargo, não existe essa expressão na Constituição. Porque se ele se apresenta como chefe da nação, o povo vai dizer atentar contra ele é atentar contra a nação. Desrespeitá-lo é desrespeitar a nação. Ele é o chefe da nação. O presidente da República, seja quem for, é chefe de Estado, é chefe de governo, é chefe do Poder Executivo, é chefe da administração pública. Da nação? Jamais. A nação não tem chefe. A nação é que é chefe de todas essas autoridades, de quem estiver no exercício desses cargos todos. É preciso cuidado com essa expressão. Subliminarmente, não é? Pode provocar efeitos danosos à própria democracia. A nação, como você sabe, é uma realidade intertemporal, né? É uma espécie de linha imaginária entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade, em face de um mesmo povo soberano. A palavra nação, substantivo, não está na Constituição. Está o substantivo, está o adjetivo nacional. Congresso Nacional, Assembleia Nacional Constituinte, soberania nacional. Nação, não. Não é bom saber dessas coisas para ordenar o pensamento da gente? Como a Constituição ordena o pensamento da gente? Com essas distinções quintessenciais, elementares. O que eu queria destacar aqui, então, se você tem o artigo 5º, inciso 44, dizendo que um grupo armado civil ou militar que atente contra a ordem constitucional e o Estado democrático, isso é um crime, então eu acho despiciente, desnecessário falar que o artigo 142 estaria deixando nas mãos ou privativamente do Poder Executivo, ou ainda que com a possibilidade dos três outros poderes utilizarem, ou ainda de maneira autônoma as Forças Armadas poderia atentar contra a ordem constitucional ou contra o Estado democrático sem que não estivesse cometendo o crime. Agora, o outro detalhe aqui que nos trouxe a dupla Vila e professor Aires Brito é a questão. O Bolsonaro tem se apresentado chefe da nação, o que é incorreto, pois se alguém atentar contra ele, pode levar ao raciocínio de que desrespeitá-lo é desrespeitar a nação, o que seria absurdo. O presidente da República é apenas chefe de Estado, chefe de governo, do Executivo, mas jamais, está escrito errado, não liguem, desculpe, da nação. A nação não tem chefe, ela é que é chefe de todos os que estão nesses cargos que estão aí. Subliminarmente pode causar uma confusão a existência dessa fala, porque constrói uma narrativa de que seja possível, aliás, que não seja possível criticar a pessoa do presidente da República, Bolsonaro. A questão da nação
ele dá um conceito, claro, né, não é um tratado sobre o conceito de nação, mas ele dá um conceito muito bonito, que é uma realidade intertemporal, uma linha entre a ancestralidade, a coeternidade e a posteridade de um mesmo povo soberano. Então a nação não tem mesmo nem como haver um líder, né? A não ser, talvez, mas isso é uma opinião pessoal minha, um líder moral, um líder. E olhe lá, né? Porque não, eu acho que não dá para se encontrar uma pessoa com uma lisura moral tamanha que não se pudesse encontrar brecha nenhuma, erro nenhum, falha nenhuma, né? Enfim. Aí, como no caso da família também, que tudo que a nação é para o povo, ele deu como exemplo a família para o grupo menor ali, para aquela célula mais íntima do ponto de vista subjetivo das pessoas, né? Então, outra coisa que ele fala, tanto é assim que a Constituição nunca usou o termo nação, mas apenas o termo substantivo nação, mas apenas o adjetivo nacional, Congresso Nacional, Segurança Nacional e tudo mais, né? O que o Aires Brito fala, que comunicar pedagogicamente é um ato político. E ele concorda com o Villa de que a Constituição, o estudo, ainda que assim, de maneira bem didática e tal, deveria ser lecionado na escola, né? Creio eu, a partir do ensino médio atual. E que, assim, o que eu não sabia é que a Constituição brasileira, ao lado do futebol, que é uma coisa bem conhecida do Brasil, ela é muito elogiada. Ela é tida como uma das coisas melhores que o Brasil tem, olha só. Ainda que não seja perfeita, não é? Então, acaba que a minha exposição foi bem mais curta do que poderia ter sido, porque afinal de contas eu tô sem a Cláudia aqui para me ajudar. Eu separei um negócio aqui, ó, bem legal. Acabei de falar, né, que a Constituição brasileira, ao lado do futebol, ela é conhecida mundo afora como uma das mais avançadas do mundo, ainda que não seja perfeita. E, a propósito da não perfeição, olha, vejam só, da Constituição, eu vou citar agora no último slide, agora uma coisa bem legal, que é um trecho do discurso do Ulisses Guimarães, quando, em 5 de outubro de 1988, o discurso de promulgação, né, da Constituição. Disse ele, em um determinado momento: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, alguma pergunta? Algum tema que gostariam de ser abordado? Cláudia, você gostaria de levantar alguma question? Tiagão, olha, quando eu estava pesquisando isso, que depois de ouvir o Aires Brito, eu também fui dar uma pesquisada, né? É, o que eu acho assim, é, a, ele falou claramente, e com que eu concordo, que assim, a nação ela é algo, vamos dizer assim, etéreo, algo metafísico até,
que tá fora do, do, do mundo, vamos dizer assim, para ser um pouco brincalhão. A nação é aquele conjunto de regras de costume, é aquele conjunto cultural, enfim, e, e ele que une um povo, né? E que, né, por escolher essas coisas que não dependem de lei, ele é soberano, né? Coisas que, como o costume, como a cultura, né? Não existe lei para criar isso. Isso é criado e isso, enfim, compõe uma nação. Ah, agora, é complicado mesmo você se dizer chefe de uma nação. Eu disse que seria, talvez fosse possível, é, que assim, talvez fosse possível assim haver um chefe de nação em torno de algo assim moral, né? Então, por exemplo, mas tinha que ser assim um iluminado, sabe? Jesus Cristo, assim, eu não estou falando isso de forma leviana, não. Mas também, não, veja, nunca se falou em nação cristã, né? E desde que não somos, né, capazes aí de chegar nem perto do exemplo moral de Cristo e nem de Buda e nem de tantos outros aí assim gurus, né, ou até mesmo profetas, né, do Velho Testamento. Então eu acho complicado, mesmo em torno de alguém que tivesse alguma superioridade moral, porque essa superioridade moral ela seguramente seria relativa, né? Agora, não é por isso que a resposta da sua pergunta não deixa de ser sim. Hitler, na condição de Führer do Estado alemão lá, aliás, né, do Führer, né, seria o chefe da nação alemã? A resposta é que sim, ele se fez chefe da nação. Aliás, isso é que preocupa com relação a Bolsonaro e seus asseclas. Porque você convenceu o povo de que esse povo é uma nação que tem em alguém um líder nacional, né? Um líder nacional, né? E assim, não confundir com líder nacionalista, hein? Porque nacionalista é uma coisa, patriota é outra, né? Mas assim, que existe um líder para aquela nação é fazer com que este povo realmente o siga para quase que incondicionalmente. Agora, certamente Hitler se fez, pretendeu se fazer um chefe da nação alemã para que ele tivesse condições, e assim teve, de angariar um poder que a democracia não teria dado para ele se ele não tivesse convencido o povo alemão de que sim, era um chefe de nação. Por isso, repito, por isso é perigoso esse discurso do Bolsonaro de se considerar, de se autoproclamar líder da nação. E sim, Cláudia, o Estado democrático significa discordar, mas nunca descumprir. Não. Já que você está fazendo as perguntas, Tiagão, vou continuar. Não. O mais alto posto de um poder moderador, como o do rei ou de um imperador mesmo, né, um poder moderador, seria de um chefe de nação? Não. Não. Eu acho que para você atingir, para você atingir
essa condição de chefe de nação, é preciso que você queira nem sequer ter o poder apenas, entre aspas, o poder moderador. É preciso que você queira, por exemplo, destituir qualquer coisa parecida com um Estado legal, em termos, né, de direito. É autocrático e pronto. Porque veja, o poder moderador ele surgiu no Brasil e depois em Portugal como assim, como o próprio nome diz, existia o poder judiciário, existia o poder legislativo, existia o poder executivo, mas o, literalmente o imperador podia, mas isso eu não quero fazer. Entende? Ele podia escolher ali de acordo com o que determinava a Constituição, de acordo com o que determinava o Senado, enfim, ou de acordo com o que determinavam as leis, o poder, o imperador, aqui no caso no Brasil, podia escolher se ele cumpria ou não. Né? Aí você fala, não é a mesma coisa? Não, não é. Porque quando você tem um imperador lá em Roma, como você tem um ditador mesmo, que é coisa de ditador ser o chefe da nação. E a partir do momento que você convence o povo que ele te representa, aí não precisa ter ordenamento jurídico nenhum. Não precisa ser democracia nenhuma. É pura e simples ditadura. Portanto, o poder moderador na figura de um rei, de um imperador, ele não é o ligaria a um chefe de nação, denominação essa tida como perigosa aqui pelos expositores aí que eu trouxe. Bom, Tiagão, olha, cara, hoje você tava empolgado, pena, né? É que quando a Cláudia tá junto, aí ah, as ideias fluem mais e a gente fica falando sem parar nunca mais, né? E, o que é legal, lógico. Mas semana que vem, se for o caso, a gente volta a falar sobre isso. E depois também, se você quiser, você me dá um toque aí pelo privado, eu te mando aí esses meus PowerPoints aí que eu fiz aí sobre esses 2 dias aí que, como eu te falei, modéstia às favas, eu achei que ficou bem legal aí. Bom, gente, boa noite. Agradeço a companhia de todos, aos que virem depois. Qualquer coisa é só deixar a dúvida aí nos comentários. Essa minha live também vai estar no YouTube logo mais. Agradeço e boa noite aí a todos.